Fala pessoal! Bom, resolvi gravar esse vídeo inaugural de conteúdo da série Expresso com Logística Pública, após fazer um cafezinho da cozinha da minha casa, até bom para a gente fugir um pouco do lugar comum. E vou apresentar para você 5 razões pelas quais acender holofotes sobre a temática de logística pública no Brasil é essencial. Vamos nessa! Bom, a primeira razão é qualitativa por si. Historicamente, logística pública, e em especial uma grande dimensão dela chamada de contratações públicas, recebe uma atenção secundária nas organizações públicas. São áreas meio, em especial em termos de Brasil, com uma ampla taxa de rotatividade de pessoal, com pouquíssimo poder mesmo, empoderamento interno, e sujeita às mais diversas pressões. Então, o espaço de poder, em especial, dessa galera que carrega piano, que está todo dia lá instruindo processos e etc., é extremamente reduzido. E está na hora, sim, da gente começar não só a falar em empoderamento dos setores de compra no Brasil, mas também da gente entender o porquê que essa área, em que pese ser chamada de área meio, e é uma área meio, mas ela tem uma relação muito direta com todas as políticas públicas que a gente carrega no país. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo é, aí sim, quantitativo. O Estado é o maior comprador de um país. E é assim no Brasil, é assim na Alemanha, é assim em todo lugar do mundo. Nunca a gente conseguiu medir com precisão no Brasil qual a fração do PIB que correspondem às contratações públicas. Tem gente que usa um número cabalístico aí de 12%, talvez o mais acurado seja 8%. Agora, com o Portal Nacional de Contratações Públicas, sim, a nova lei de licitações trouxe o PNCP, que vai congregar, a princípio, todas as compras da administração pública direta, autárquica e fundacional. As estatais não são obrigadas a lançarem as suas compras no PNCP, apesar de esse ser um vetor que começa a ser sim discutido. Mas talvez a gente comece também, de agora em diante, a ter uma noção melhor de qual o vulto das compras públicas no Brasil. De toda forma, seja 6, 8, 10% do PIB, é muita grana. Então, sim, é um motivo para a gente ter toda a atenção e todo o conhecimento sobre essa temática. Segundo motivo. Razão 3. Executar uma política pública no Brasil muito raramente vai ser possível sem que haja uma contratação pública antes, durante, que dê base para essa execução. Quero fazer uma política pública de educação. Cara, construindo creche, reformando escola pública, vai ter condição pública. Quero fazer de saúde, construindo hospital, oferecendo medicamento de alto custo, fazendo toda aí uma reforma do aparelhamento dos postos de saúde, licitação pública. Quero otimizar a ocupação de espaço, fazendo locação com facilities, locação build to suit, locação, de coworking, vai ter contratação pública. Então, muito dificilmente a gente consegue pensar qualquer tipo de esforço aí de atuação do Estado sem que haja uma contratação pública no meio, tá? Então, esse é um motivo, em especial, para que os dirigentes de órgãos, para que a esfera política e para que a sociedade entenda bem da temática, seja para que alcance os meios da política pública, os fins da política pública, melhor dizendo, seja para que a gente consiga efetivamente exercer o nosso controle social e institucional. Faltam 2. Bom, a razão 4, ela é um desdobramento, confesso, das anteriores. Sempre que muita grana vai para um destino, isso acaba sendo alvo de 2 mazelas, que tem isso em qualquer lugar do mundo, tá? 2 mazelas que ocorrem. É a má gestão pública, aquela gestão pública sem eficiência, sem eficácia e, em especial, sem efetividade, sem o resultado final para o cidadão. E a outra é a corrupção.
E aqui, no nosso país, não é diferente. Dificilmente, isso aí, ó, há décadas, bem no plural, a gente consegue passar um tempo dilatado sem que haja algum tipo de escândalo, ou de corrupção, ou do emprego de recurso público, e às vezes num vulto bastante significativo, sem que tenha havido um mínimo de planejamento ou de capacidade de execução. Então a gente entender isso daí, entender, por exemplo, que muito dinheiro no Brasil, muito mesmo, fica parado em municípios sem que se consiga gastar esse dinheiro por falta de planejamento. E aqui eu falo, por exemplo, de convênios e contratos de repasse que entram numa coisa chamada cláusula suspensiva, porque lá a ponta não consegue fazer um projeto básico satisfatório para fazer uma obra. Então a gente tem que entender, né? E aí a gente tem 3 stakeholders principais na contratação pública. Quais são eles? Cidadão tem que entender bem para fazer controle social. O agente público tem que entender bem para poder instruir bem um processo, para poder fiscalizar bem um processo, para poder executar bem o recurso público. E o mercado é o outro, que tem que entender que não é um processo em sua gênese direcionado, que só poucos podem transacionar com o Estado. É sim, e cada vez mais é, um processo que está indo, se é que já não foi, de maneira majoritária, para o meio digital e que hoje, por exemplo, você consegue fazer contratos com a administração, dar lances de maneira transparente e até mesmo via aplicativo de celular. Vem comigo, falta uma. A última delas, só para fazer um conceito final aqui, é o fato que contratação pública é um meio para a gente conseguir o que a gente chama de desenvolvimento nacional sustentável, seja diretamente através de um objeto final contratado, por exemplo, como eu disse, né, se eu fizer uma licitação para construir creche e conseguir construir, pois isso é um salto, né, é um passo largo aí do Brasil para ter uma visão boa de futuro. Mas eu consigo também fazer políticas que estão aí de maneira indireta sendo tangenciadas, né, sendo fomentadas via uma contratação pública. Então eu posso fazer um contrato de mão de obra terceirizada, separando uma cota desse quantitativo de recepcionista, de vigilância, de programador e por aí vai, uma cota, previsão legal, tá? De mulheres vítimas de violência doméstica. Eu posso, e aí é uma obrigação legal, ter toda uma atenção a tratamento de resíduos, que aí eu estou tocando a dimensão ambiental da sustentabilidade. Eu posso e devo também fazer todo o tratamento diferenciado a micro e a pequenas empresas. Então, quanto mais a gente discutir e entender o liame entre contratação pública, 6, 8, 10% do PIB, e o como que eu emprego esse dinheiro para o desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, cultural, social, econômica, mais eu vou conseguir, sim, chegar na visão de futuro do nosso país. Cafezinho quase esfriou. Valeu!